Estou trazendo para vocês hoje aqui um desafiozinho aqui, uma questão até interessante, para que a gente possa ver a resolução dela, quais os princípios, né, como poder resolver uma questão dessa proporção aqui, tá certo? Então a questão diz assim, ó: deseja-se publicar o número de acertos de cada aluno em uma prova em forma de testes, certo? A prova consta de 30 questões, cada uma com 5 alternativas, identificadas por A, B, C, D e E. Para isso são dados o gabarito, o número de alunos da turma, o cartão de resposta para cada aluno, contendo o seu número e suas respostas, ok? Então a gente vai precisar alunos, né, uma quantidade de alunos, que a gente tem que saber a quantidade de alunos, certo? A quantidade de questões, são 30 questões, com 5 alternativas, gabarito, número de alunos e o cartão e as respostas, está no cartão de respostas. Então vamos lá. Nós vamos precisar de um gabarito, né, e das respostas do gabarito, certo? O gabarito vai conter as respostas certas e nós vamos ter outra variável que vai conter as respostas que os alunos vão mandar, certo? Então nós vamos chamar o seguinte, vamos chamar uma de gabarito e outra de resposta, ok? Essas duas variáveis vão ser, vai ser um vetor, tá certo? Que vai guardar as 30 posições do vetor. No caso aqui eu não vou criar com as 30, tá certo? Eu vou criar aqui apenas com um número bem mais baixo, para que a videoaula não fique muito demorada, ok? Na hora da gente fazer o teste. Então no caso, o meu gabarito vão ter apenas 5 perguntas, certo? A minha prova vão ser apenas com 5 perguntas. Esse número aí você pode definir da quantidade que você quiser. O tipo desse tipo de vetor vai ser do tipo caractere, né? Porque ele vai receber letras, tá certo? E quais serão as outras variáveis que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de uma variável para guardar a quantidade de alunos, certo? Vamos precisar de um contador. Vamos precisar armazenar os pontos que esse aluno está sendo digitado. E acredito que vamos precisar de outra variável também. Vamos colocar o nome aluno mesmo. E depois a gente vê onde é que ela vai se encaixar. Então vamos lá. Certo? Todas elas vão ser do tipo inteiro, porque vão armazenar dados do tipo inteiro, certo? Então não será nenhuma informação que seja quebrada, do tipo real, né? Então vamos começar a elaboração do nosso algoritmo. Primeiramente a gente tem que perguntar a quantidade de alunos que existem, né, que fizeram a avaliação, certo? E depois a gente vai pedir que sejam digitado o gabarito, né? Qual o gabarito certo, quais são as respostas certas. E depois nós vamos perguntar quais foram as respostas que o aluno disse, certo? Então vamos lá. Beleza. Nessa parte aqui do gabarito a gente vai criar um laço, tá certo? Para que ele possa armazenar todas as informações do gabarito dentro da variável gabarito do tipo vetor, né? Opa, esqueci o negocinho lá em cima, faltou dizer que aqui é do tipo vetor.
Agora sim. Vamos lá. Pronto, o que é que nós fizemos aqui? Nós estamos criando um laço, tá certo? Que vai ser repetida a quantidade de vezes da prova, né, da quantidade de questões da prova, que no caso aqui são 5. Então, para a conta de 1 até 5, ele deve fazer, escrever na tela, responda, né, a resposta da primeira questão, da segunda questão, assim por diante, e receber essa informação e guardar dentro do vetor gabarito na posição do conte, certo? Até aí tá tranquilo, né? Vamos continuar. Pronto, bem, é isso aí, vamos lá. Uma explicação, beleza? Então aqui em cima nós dizemos o seguinte, ó. Para a conte de 1 até número de alunos, né, a quantidade de alunos que nós digitamos lá em cima, ele deve fazer. Primeiramente, o pontos deve receber 0,
e ele vai escrever entre com as respostas do aluno no índice conte. Então, aluno 1, por exemplo. Então, para conte de 1 até 5, ele deve fazer o quê? Ele deve pedir resposta da primeira questão e ler essa resposta e colocar dentro do vetor resposta no índice conte, beleza? Se o que tiver dentro de resposta no índice conte for igual ao gabarito no mesmo índice, então pontos vai receber pontos mais 1, certo? Então ele vai sempre incrementar a variável pontos. No final, ele vai pegar o aluno aqui, ó, escreva o aluno, né? Aí tem assim, o aluno. Se a gente colocar conte aqui, aí vai ficar aqui como 6, entendeu? Então dá errado. Então por isso que a gente está usando aqui a variável aluno. Então aluno vai receber aluno mais 1. Então o aluno 1 obteve a quantidade de pontos que ele acertar, pontos. Esse fim para está fechando este e esse outro aqui está fechando aquele lá de cima. Ok? Bem, agora é só a gente fazer o teste para ver se está funcionando. Digite a quantidade de alunos. Vamos colocar aqui 3. Resposta da primeira questão, certo? Aqui é o gabarito. Ó. Digite o gabarito da prova, certo? Então a gente vai inserir o gabarito da prova agora. Eu vou colocar como se fosse tudo A. Quando a gente termina de digitar o gabarito, ele diz, ó, entre com as respostas do aluno 1. Então, resposta da primeira questão. Então, vamos lá. Então, o aluno, né? O aluno... Epa, tá faltou o número dele aí. Ó. Não, o aluno 5 obteve 2 pontos. Então tá errado, ó lá. O aluno 5 obteve 2 pontos. Vamos ver por que ele tá dizendo aí o aluno 5, né? Ele não pode dizer o aluno 5. Vamos lá ver o que está acontecendo. Ah, beleza. Vamos ver aqui o que eu coloquei. Eu acho que o meu laço está no local errado. Vamos ver aqui. Fazer o teste, ok? Vamos fazer que o laço pare antes e depois é que ele execute isso aqui. Eu acho que o laço estava, como o laço estava acabando embaixo, aí o que estava acontecendo? Ele estava incrementando sempre o valor da variável aluno, né? O valor da variável aluno não pode ser incrementado apenas quando ele terminar esse laço aqui, ok? Eu coloquei lá embaixo o fim para e deu essa zebra aí. Vamos ver agora se funciona. Agora sim, ó lá, o aluno 1 obteve 2 pontos. Então ele recebeu duas respostas certas, A e A, certo? Aí ele entre com as respostas do aluno 2. Então, resposta da primeira questão. Então, vamos lá. O aluno 2 obteve 4 pontos. Ok? Bem, pessoal, espero que tenha dado para vocês entenderem aqui como é que eu realizei esse algoritmo, certo? Então vocês podem aproveitar ele aí dessa maneira e desenvolver o de vocês, ver o que vocês podem melhorar, certo? O que é que vocês podem mudar nesse gabarito, ok? Então esse gabarito aqui vamos chamar ele de checar gabarito, ok? Espero que tenha dado para vocês entender o funcionamento, certo? É mais uma aula de vetor aí. Depois nós vamos começar a ter umas aulas sobre procedimentos, tá certo? E depois nós vamos voltar para vetor um pouco mais avançado. Espero que tenha dado para vocês entender. Até a próxima.